tempo certo consiga Mas, de novo, eliminar. o teu exemplo está muito ruim, desculpa. Porque é o seguinte, não é uma questão de não tomar o remédio e ficar negando. É buscar outro remédio, porra. Tem outro antibiótico bom também. Pode ser. Porque tem que ser esse aqui. Pode ter outro bom lá. Pode ser, mas agora que o partido já escolheu, você faz o quê? Aí, olha, graças a Deus, eu vou te falar uma coisa. Olha, eu tenho convicção plena. Política, eu não serviria. Todo mundo me chama de puritano, acho que eu sou um iludido. Mas é exatamente sobre isso. Não é para mim. Exatamente por quê? Porque eu não teria esse estômago. Eu pedia para ir no banheiro e sair, velho. Eu te entendo. Valeu, não preciso disso aqui, não. Valeu, pessoal. E ia falar na minha casa. Sim, é por isso que a política não é para filósofos. A política é para políticos. A política não é para pastores, entendeu? A política não é... Não, peraí. Não se trata sobre filósofos. Desculpa, Ana. Você é uma mulher de caráter, eu sei. Mas é disso que nós estamos falando. Existe política o certo... Política tem ética. Qual é o limite dela, então? Fala para mim. Olha, existe qual é o limite da ética certo. da política? O limite da moral na política? É. Porque o que você está me dizendo é que ela tem um teto mais baixo que o do filósofo, porra. Como é que é isso? Não, é que são funções diferentes. O filósofo pode dizer, vou te dar um exemplo. O filósofo pode dizer com clareza. Como eu fiz, me dá esse livro aqui, por favor. Por favor. Esse o outro, aqui, de baixo. Ah, tá, por favor. Esse livro aqui inteiro é falando mal do feminismo. Porque eu sou uma escritora sobre esse assunto. Uhum. É o assunto que eu domino, que eu estudo. Então, eu falei mal do feminismo aqui por 400 páginas. Beleza. O feminismo é uma porcaria, não serve, não presta... Essas políticas feministas são ruins, são horríveis, eu posso fazer isso. Quando o Flávio Bolsonaro votou pela lei da misoginia, ele votou contra tudo que eu acredito, contra o que os conservadores acreditam. Eu não posso gastar as mesmas 50 mil palavras criticando o candidato, porque o efeito disso não será o enfraquecimento do feminismo, mas o fortalecimento dele. Quando eu escrevo esse livro falando mal do feminismo, o feminismo fica mais fraco. Porque é um bom livro. Espera um pouquinho só, peraí. Deixa eu te explicar como. Continua. Mas quando eu prejudico a candidatura do Flávio para que um candidato ainda mais feminista do que ele assuma o poder, eu beneficio o feminismo. Então, é um cálculo que inclui elementos a mais. Aqui, eu só estou falando de ideias. Na política, eu estou falando de pessoas. E quando a gente está falando de pessoas, veja, nenhuma delas é perfeita. Tá bom. O melhor candidato... Então, você tem que constantemente fazer cálculos do menor mal, do mal menor, como diria São Tomás d'Aquino. Nem sempre é possível escolher o bem supremo. Vou te dar um exemplo. Casamento. Qual que seria o bem supremo do casamento? Indissolubilidade, fidelidade exclusiva e amor fraterno. Só que se esse casamento tem violência doméstica, bom, aí eu tenho que escolher... Tem o mal menor. O mal menor... Cara, violência é ruim. Claro. É péssimo. O divórcio também. E o mal menor é o divórcio. Isso. Porque senão eu vou ficar apanhando aqui. Agora, qual que seria o bem supremo? Que esse casal parasse de se agredir, se amasse e permanecesse junto até o fim. É possível em alguns casos? Não. Então, essa impossibilidade... Nos livros, no catecismo, na Bíblia... Isso é muito simples. É um dilema ético. Tá tudo bem. E por mais que eu tenha escrito 2.000 páginas contra o feminismo... Quando o Flávio Bolsonaro vota de uma maneira que eu não concordo, eu não posso usar as mesmas 2.000 páginas contra ele. Não se trata disso. Você não está falando do voto. Eu não quero saber do voto. Ele errou no voto. Mas veja só que interessante. Ele errou no voto, nós apontamos o erro dele e a pauta explodiu. Pela crítica explodiu. Eu também fiz a crítica. Eu fiz um vídeo. Só que o problema não é o voto dele, pô. Qual que é o problema? O voto de todo mundo? Não, o problema é por que ele votou daquele jeito, pra mim. O argumento dele foi que fizeram uma armadilha pra ele. Aí ele baixa as calças. Pra ele e pros outros 80, não sei. Aí ele baixa as calças. Aí é o limite da ética política. Eu acho que ele errou também, mas eu não posso escolher um candidato perfeito sempre. Calma aí. É o que eu estou te dizendo. Estou te apontando uma coisa pior. O problema não é ele votar na pauta da misoginia. O problema é ele não acreditar na pauta, votar na pauta, porque ele tem medo de rejeição pública. Esse cara não pode ser um líder, porra. Porque no primeiro momento que a imprensa bater nele no governo, ele vai rear as calças dele para quem quiser. Isso tem que ser dito. Aí vai dizer, não, mas vai criticar, vai diminuir o voto dele. Eu vou te dar um exemplo de como eu concordo contigo. O presidente Bolsonaro foi o único deputado federal a votar contra a pauta da PEC das domésticas. Pronto. Ele manteve coerência, porque um liberal não poderia votar aquilo ali, engessamento da CLT. O Bolsonaro manteve a coerência, foi o único a votar. Durante a sabatina da eleição de 2018, perguntaram para ele por que ele fez isso, ele odeia as domésticas, né? Ele manteve firme, defendeu a posição dele e se elegeu em 2018. De 2018 a 2022, ele em alguns momentos cedeu
para esse mesmo público. E aí perdemos a eleição de 22. Eu também acho que maior coerência... Eu sou uma das políticas mais radicais do meu estado. Eu também acho que maior coerência tem mais resultado. O povo não está vendo isso? Sim, só que ele deveria ter se posicionado errado. Porém, agora que ele já se posicionou equivocadamente, como membro do partido dele, com escalada para usar a minha base para elegê-lo, tenho que ter uma certa parcimônia, uma certa delicadeza em criticá-lo em vista da estratégia política em torno do nome dele. Ana. Se eu fosse ele, eu teria agido diferente, mas considerando que eu não sou ele, eu sou deputada estadual do partido dele, meu dever é ajudá-lo. Sei. Assim como ele tinha o dever de ter acertado, eu tenho o dever de ajudá-lo. Você entende? São dois deveres distintos? Eu entendo. É por isso que quando o pessoal fala aqui para mim o tempo todo, igual veio o Rony Gabriel. Sim. Rony Gabriel. Gaúcho, né? Quando ele veio aqui. Ele chegou e perguntou para mim assim, segundo turno, Flávio Bolsonaro? Eu falei, porra, entre ele e o diabo? Claro que eu voto nele, mal menor. Sim. Sempre. Sempre o mal menor. Isso aí, tamo junto. Tamo junto, mal menor. Eu vou falar aqui claramente. Diabo, Flávio? Porra, Flávio. Só que a questão é a seguinte. Agora eu vou te fazer uma pergunta boa. Ele é o melhor candidato no primeiro turno? Entre os candidatos que estão aí mais à direita? Caiado já perdeu toda a moral comigo, hein? Tinha um pouco de moral, jogou no lixo. Por causa da votação da misoginia também, ou não? E falando que vai ser a favor. Só que o seu Flávio, com um projetinho lá, para a mulher fazer medida protetiva, sem precisar nem passar por juiz. É complicado, essa pauta tá terrível no Brasil mesmo. Ótimo. Então volta comigo. Eu estou olhando vários candidatos. Primeiro turno. Vai ter segundo turno. Não precisa se preocupar, não. Vai ter. Por que eu tenho que acreditar que o Flávio é o melhor? Mas tu não necessariamente. Você pode fazer o que tu quiser. Mas eu tenho. Eu tenho que trabalhar por ele. Mas tu acredita que ele é o melhor? Não existe hipótese de eu pegar e dizer que outro candidato é melhor que não do meu partido. Eu não vou te ferrar aqui. Tu tá entendendo isso? Eu te entendo, filho. Mas assim, ó... Eu te entendo. Eu já te entendo. Se nós não eu não vou fazer isso contigo. Deixa eu te dizer o seguinte. Se nós não tivermos... Se nós não... Você falou, eu prefiro acreditar em pessoas do que em grupos. Eu também prefiro acreditar em pessoas do que em grupos. Só que pessoas que não têm grupo são engolidas pelas que têm. Então, por mais que doa na carne... Olha, eu vou dizer mais uma vez. Eu tenho 5 livros antifeministas publicados. Te entendo. Durante 4 anos, o presidente Bolsonaro inúmeras vezes aprovou, sancionou leis que eu acho absurdas, como a lei da violência psicológica contra a mulher e a lei Mari Ferrer, que aconteceu no meu estado. O meu advogado, o Dr. Gastão, estava envolvido no caso, eu sabia detalhes do processo. Eu procurei a presidência da República, eu procurei o Ministério da Mulher, mostrei os elementos, mostrei que aquela lei era absurda, fui completamente ignorada. Durante o período eleitoral em 22, você acha que 2021 e 22 eram os anos adequados ou ideais para eu criticar o posicionamento do presidente com relação a essa lei? Não. Porque se o meu presidente, que era o Bolsonaro, perdesse a eleição, o poder ficaria na mão do Lula, que este sim é 100% feminista. Então, antes aquele que tem boa intenção e eventualmente erra por acidente ou por descuido, do que aquele que a priori já quer errar sempre e sempre erra. A pergunta é, eu concordo contigo, já falei que o Lula é o diabo. Não dá para comparar, ele é ao concurso, tá lá. Tá. Meu ponto aqui é o seguinte, eu não vou ficar chafurdando nisso, é porque seria errado com você e desonesto da minha parte contigo. Já está tudo muito claro. Mas eu volto a repetir, nós nivelamos tudo por baixo. Infelizmente. Nós nivelamos tudo por baixo. E aí nós estamos diante de um dilema muito complicado aqui. Porque eu quero acreditar, e o povo vai votar para acreditar. Eu vou te dizer uma coisa. Flávio Bolsonaro, se seguir nessa toada, ele vai perder a eleição. Vocês podem fazer apoio que vocês quiserem. Não tem muita chance de perder mesmo. Tem chance de ganhar, tem chance de perder. 50-50. Não, tu sabe por quê? Ele tem que mostrar hombridade e postura. Se ele continuar com esse jeito insosso de Aécio Neves, vai tomar pau. Porque o Bolsonaro ganhou porque o povo gostava da... E por que ele perdeu? Da investidura dele. E por que em 22 ele perdeu? Porque eu acho que ele perdeu um pouco da investidura também. Exatamente. Agora, o filho, que falam que é o Jair 2.0, o xadrezista mágico, o cara mestre do xadrez 4D, 5D, eu vou olhando assim, eu vou falando, porra, esse cara, eu não tenho vontade nenhuma. É que eu tenho uma consciência de dizer, eu não vou me omitir igual o pessoal fez em 2022. O pessoal, por exemplo, da MBL. Uhum. Tem o seu ponto, ganhou o seu partido, mas se omitiu. Eu acho um choque, assim, que o MBL tem um partido e os conservadores não tenham conseguido fazê-lo. Aí, posso te dizer uma coisa? É um negócio impressionante. Não é impressionante. Sabe o que é? Sabem trabalhar. Infelizmente. Tem que aplaudir os caras, a esquerda sabe trabalhar também. Sim.
Isso tem que aplaudir. Não quer Tem dizer que reconhecer que eles sabem trabalhar. Exatamente. Tem militância, sabe trabalhar. Agora, se omitiram ou não se omitiram? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você não acredita no MBL? Todo mundo vai dizer a mesma coisa. Ah, não, porque, porra, fulano é assim, ciclano é desse jeito, o partido se omitiu em 22. Todo mundo aponta o que para nós, Ana? Defeitos, não aponta? Sim. De atitudes, não é? Uhum. Beleza. E aí a gente está olhando para o Brasil e tem que acreditar em quem, bicho? Eu sei que você está... Eu fico revoltado mas, com assim, isso, mas eu já entendi, já entendi. A política tem poucos santos. Difícil, né, Ana? Tá, poucos santos. Não, vocês são santos. Eu vou te dar um exemplo. Você é uma santa, tem que ser canonizada, porque eu já te entendi a tua posição. E você é uma mulher correta. Se eu fosse seu pai, eu ia ficar com a minha filha, coitada de você, vem cá, eu te colocava no meu colo, minha filha. Porque, meu irmão, eu fico pensando, diante de Deus, que posição difícil que é essa que vocês vivem. Eu vou te dar um exemplo. Uma das melhores deputadas federais do Brasil é a Cristo Nieto. Ela não negocia valores. Assim, todo mundo votando pauta abortista, ela vai lá e apresenta um projeto para derrubar o aborto em qualquer circunstância. Todo mundo votando lei de misoginia, ela vai lá e apresenta voto escrito contra. E não está nem aí. Ela não é a deputada mais votada do Rio de Janeiro. Você entende? Eu compartilho do teu sentimento. Se fosse possível ser 100%, absolutamente 100% filósofo na política, falando sempre a verdade e perseguindo a verdade a qualquer custo, se fosse possível, eu adotaria também essa estratégia. O problema é que, ao observar alguns políticos que o fizeram, eles não recebem retorno eleitoral. Eles são, inclusive, xingados, eles são, inclusive, traídos, abandonados por terem feito a coisa certa. Na política... Que bênção, pô. Bem-aventurado quando vocês forem perseguidos por causa da justiça, mas se você quiser ser um mártir... Que mártir? Se você quiser ser um mártir cristão e buscar a santidade, sim. Mas se você quiser ser um político e construir um projeto de poder que não está no mesmo âmbito da santidade. A santidade fala do transcendente. Eu quero chegar no céu, eu tenho que almejar a perfeição de alma. Por que mártir? Porque você... Porque se você levar o evangelho até o fim, você vai virar um mártir. Não, então, porque você está me dizendo o seguinte. O cara que vive uma vida virtuosa... Você quase disse isso. Tipo, o cara que vive uma vida virtuosa... Será martirizado, evidente. Mas todos deveriam. E não existe esse papo de mártir transcendente. Você está falando de verdade. Isso não existe. Olha só, político não é diferente. O Isso é essa separação. Mas filósofo, militar, político, não. Todos somos humanos. Mas e existe tem diferença. um humano. Existe o humano. O policial pode resolver a coisa dando um tapa em alguém, eu não posso. Se o policial der um tapa no vagabundo, dentro do contexto correto, ele pode ser premiado, ele pode salvar uma vida, ele pode receber uma honraria. Se eu der um tapa num colega meu, eu vou perder meu mandato. Então, olha, eu não posso agir, não podemos todos agir. Tá falando, Ana. Se nós não podemos agir da mesma forma, embora tenhamos o mesmo objetivo. Não, peraí, professor. Que é a verdade. Olha, se você levar a verdade do evangelho ao extremo, contra todas as instituições, o que há ao seu redor, eu não vou aceitar que ensinem doutrinação pro meu filho, não vou aceitar botar meu filho em escola pública, vai educar em casa com valores cristãos. Você vai ser processado por transfobia, por homofobia, vai perder a guarda, vai ser multado, vai dilapidar seu patrimônio, você vai enlouquecer lutando contra o sistema, vão te engolir. E todo mundo poderia fazer isso. Essa é a vida do santo, essa é a vida do mártir. Então, sabe o que a gente faz? O cara que está numa empresa ali trabalhando, ele vai fazer o seguinte, ele vai deixar para ir no banheiro, ficar lá no banheiro, uma horinha no celular. Ele não vai no banheiro na casa, fazer o número 2 na casa dele. Ele vai no banheiro do trabalho. Que é para te pegar uma folguinha. Ótimo. Aí eu vou relativizar isso, então. Sabe por quê? Nem todo mundo é mártir. Ele tá falhando, porque ele devia estar trabalhando. Não, então, Ana. Mas é que o político não foi chamado para ser martirizado. Você votou em mim. Como não, Ana? Você votou no político para ele virar um mártir. Altruísta. Não, a política Tudo na vida é. Pelo amor de Deus, olha só, você acha que os políticos estão ali, todos eles brigam pelo poder porque eles querem fazer o bem comum? Claro que não. Então, mas você eu sabe espero que você seja. Ok, você quer que eu faça o bem comum, inclusive destruindo todas as minhas possibilidades de mandato? Não haveria ninguém com mandato se levasse ao extremo isso que você está falando. Se for necessário. É preciso ter estratégia. Não, olha, eu vou te dar não é assim que funciona na política. Se eu tenho algum crédito com você, que eu tô lá há 8 anos, me ouve. Se eu tenho algum crédito com você, me ouve. Olha só, para aprovarmos a pauta do homeschool, que é muito cara... Que é a mais importante do Brasil. Exatamente. Ótimo. Para aprovarmos a pauta do homeschool em Santa Catarina, nós tivemos que... Essa pauta ficou presa em comissões, obstrução da esquerda. Nós tínhamos um deputado que era o autor da pauta, e esse deputado agia como você. Ele me dizia assim... Eu estava na CCJ. Ele me dizia o seguinte, bota pra pautar essa porcaria. Vamos botar no telão quem são os deputados traidores que não votaram na pauta. Bota pra pautar. E daí eu falava para ele, deputado,
Eu fui em todos os gabinetes. Meu trabalho é CCJ. Meu trabalho de CCJ é diferente do dele. Eu fui em todos os gabinetes. A gente só tem 15 votos. Se for pro plenário, vai cair. Vota e expõe esses caras. Eu falei, espera. Vamos construir 21 votos. Mas o que precisa fazer para construir? Eu falei, precisa negociar. Você tem projeto da esquerda na tua mão, você tem que entregar, você tem que ir lá falar com eles. Pega o projeto mais insignificante da esquerda, por exemplo, um cartaz escrito... É proibido bullying. Pega esse projeto da esquerda, que é bem bobo, e vai lá e negocia com o cara, pede o voto dele, ou pede para ele avançar um projeto na comissão. Eu fiquei conversando com o deputado 2 anos, falando, nós temos que negociar, senão o projeto não vai passar, pelo amor de Deus, me acredita. Ele falou assim, me xingou no WhatsApp, eu vou expor você também, vou dizer que você está trancando o homeschool na CCJ. Eu falei, amigo, eu não estou trancando, só que nós temos estratégias diferentes. Eu acho que nós temos condição de aprovar. O que aconteceu nesse ínterim? Veja, o que seria o extremamente certo? Bota para votar e expõe os idiotas. Aí eu peguei... o que aconteceu nesse ínterim? O impeachment do governador Moisés. Quase nós o impeachamos. Impedimos. Eu trabalhei como relatora adjunta de um processo de impeachment, fui autora de outro. Trabalhei, quase que pegamos a cabeça dele. Meio que deu tudo errado lá, faltou comunicação. Mas aí, no fim, como ele quase foi empichado, ele chamou as pessoas que eram inimigas dele, eu inclusive, e disse, gente, eu não quero mais ter vocês como meus inimigos. Tá muito ruim de governar, não consigo governar. O que eu posso entregar para cada um de vocês? Qual que é o teu projeto, Ana, que eu posso apoiar? Eu falei, não tem projeto nenhum meu, mas tem de um colega meu. Porque eu sabia que o projeto dele era mais importante que o meu, que os meus. Porque aquele era o melhor projeto que tinha na casa. Eu falei, eu preciso do seu apoio pro projeto do fulano. Então, eu vou negociar com o fulano. O fulano não negocia. Ele não negocia com ninguém. Negocia comigo. O que a gente tem que fazer para aprovar o homeschool aqui? Ele falou, você vai precisar dos votos do MDB. Eu falei, o que eu preciso para ter os votos do MDB? Isso, aquilo. Eu falei, vamos construir esse voto do MDB. Voltou pro plenário. Quando eu tinha os 21 votos, mais de metade, eu liguei pro deputado e falei, vamos soltar. Agora vou soltar o projeto. Soltei o projeto, desatravancou. O projeto foi para o plenário, nós aprovamos por 1 voto de diferença. Ele, o autor do projeto, ficou o tempo todo dizendo para mim, eu não negocio nada. Eu, Ana Campanholo, para conseguir aprovar o homeschool em Santa Catarina, tive que votar um projeto de uma deputada feminista que dizia que era para pôr um cartaz sobre violência. Eu não concordo com aquele projeto. Acho que ele é antiliberal, acho que é um projeto inócuo, acho que é um projeto feminista, mas perto do homeschool era um grão de arroz perto de uma panela.